Primeiro, agradecer muito, demais, você ter aceitado esse convite, porque você é uma referência para todos nós do universo da adoção. E você é um dos autores que eu mais cito no meu projeto e que eu pretendo mais citar na minha tese, pela sua profundidade e não só, né, pela profundidade de riqueza dos textos, mas também pela experiência, lugar de fala, né, como pai pela adoção. E eu pensei imediatamente em ti quando idealizei essa temática. E essa nossa conversa, ela surge num contexto de início de pesquisa. Então, eu quero refletir contigo sobre esses temas, né, que já te apresentei antecipadamente, para que a gente possa registrar isso nesse vídeo, eu possa transformar isso num artigo científico que seja também balizador para todas as outras abordagens que eu vou fazer com os outros sujeitos da Hum. pesquisa, naturalmente outros pares, né? É, E a minha pesquisa, para ficar registrada aqui no vídeo, ela vai no curso de doutorado, ela vai subsidiar a elaboração da minha tese de doutorado, um doutorado em educação, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? O meu Uhum. orientador é o professor Dilton Couto Júnior, que também é professor da UERJ, professor doutor, enfim. Tem alguma pergunta, alguma questão antes da gente começar? Olhe, eu acho que a gente podia levantar uma questão assim, Diga. olhando para as pessoas que querem adotar filhos. Então, a pergunta seria: ah, eu quero filhos ou eu quero filhos por adoção? Que são coisas muito diferentes, tá? Aí eu estou me baseando na minha experiência clínica, né? Eu tenho um tempo de, acho que 52 anos de clínica e psicologia, ininterruptamente e intensamente até hoje. Ah, e claro que eu enfrentei muitas situações na relação entre pais e filhos, muitos pais e muitos filhos dentro do contexto da adoção, que sempre foi um tema muito caro para mim, muito especial, e posso deixar uma informação aqui assim. Quando eu comecei a me interessar por esse tema da adoção, eu não tinha referência nenhuma, pelo menos que eu tivesse alcance. E eu procurei ler. A primeira coisa que a gente faz é ler o que os outros fizeram, pensaram, escreveram, registraram. E eu não encontrei nada. Em português eu não encontrei. Encontrei um livro que foi uma espécie de coletânea feito pela Terra dos Homens, que ainda existe hoje, se não me engano, que foi uma coletânea de experiências de como decorrer disso aí, de informações muito interessantes, mas é uma coisa um tanto embrionária, estava começando, e não me satisfez, evidentemente foi bom que não me satisfizesse, e eu fui procurar outras coisas fora da literatura em português, que eu não conhecia nada sobre adoção na época. Eu estou falando aí de uns quase 50 anos atrás. E eu fui então buscar em outras fontes. E para não esticar muito esse tempo aqui, eu vi vários e vários lugares, não fiquei muito satisfeito e, surpreendentemente, comecei a ficar mais animado quando eu li alguns livros italianos que falavam sobre adoção, né? Foi uma surpresa, que eu não imaginava isso. E a partir dali desenvolveu-se um trabalho muito bom para mim, vagaroso, porque eu sou devagar para fazer as coisas. Então, depois de alguns anos, eu resolvi escrever alguma coisa, e aí comecei a escrever sobre adoção,
o primeiro livro que eu escrevi foi Compreendendo o Filho Adotivo, né? E aí decorreram outros. Então, veja, quando eu levanto essa pergunta, eu quero ter filho, é uma coisa, e eu quero ter filho por adoção, é outra coisa. É uma coisa, eu diria, bastante diferente. Então, aí entra muito a questão da função dos grupos de apoio à adoção, Sim, 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 sim. coisa que, durante muitos anos, a gente não ouvia falar. A gente começou, aliás, até onde a minha memória alcança, aqui para nós, brasileiros, ah, me parece que essa ideia de grupos de apoio às pessoas que estão buscando filhos por adoção veio exatamente pela a iniciativa da Terra dos Homens, né, através de Fernando Freire, que hoje muitos nem conhecem, porque ele se afastou já há bastante tempo dessa área, mas ele fez um trabalho assim de uma importância muito grande. Eu lembro que ele esteve aqui, ele me procurou em Recife, alguém falou mal de mim, alguma coisa, e ele veio, me procurou para mostrar a importância de se formar por aqui um grupo de apoio à adoção, que eu não sabia bem o que era isso. Isso faz o quê? 27 anos, ou 28, mais ou menos. E, então, o primeiro grupo de apoio a pais adotivos em Pernambuco, onde eu estou, surgiu aqui em Recife, né? Um grupo composto de 3 pessoas, eu e mais 2 professoras da universidade em que eu ensinava, que eram mães adotivas, e então a gente começou a conversar e assim foi. E hoje, e em outros lugares, em outros estados, outras pessoas tomaram a iniciativa e começaram a organizar os grupos de apoio à adoção. Eu participei muito do grupo daqui, evidente, de outros grupos em outros estados. Eu sempre me faço essa pergunta: o que é que as pessoas estão fazendo no grupo de apoio à adoção? Não é o que é que as pessoas que estão lá para ajudar, orientar, instruir, descrever e, se possível, inscrever algumas coisas nessas pessoas, não é sobre isso, não. É sobre as pessoas que vão lá na busca de uma, um esclarecimento, na busca de informação, de como lidar com uma criança que não chegou pela via natural, biológica, mas chegou de uma outra forma como filho. E essas pessoas ficam ali, vão, ouvem, saem, ouvem de novo, saem, e eu fico me perguntando o que é que aquilo construiu efetivamente para essas Uhum. pessoas. Ah, veja só, eu já vi e já participei de muitos grupos, já ouvi muitas pessoas que estão à frente dos grupos, são pessoas dedicadíssimas, pessoas geralmente que têm filhos por adoção, é muito, eu acho que é raro a gente encontrar alguém que esteja na É, liderança de um grupo desse que não que tem a não tenha experiência filhos. pessoal da adoção. Uhum. Mas existe, Uhum. muito pouco, mas existe. Então, eu sempre fico muito preocupado com isso, porque aqui, por exemplo, em Pernambuco, tem uma coisa muito interessante que os grupos daqui, sobretudo a partir do grupo do Recife, têm uma relação muito, muito boa com o judiciário, com a vara da infância e da juventude, ao ponto de conseguir e estimular e receber todo o apoio e aquiescência do judiciário para que os candidatos já com seus cadastros lá prontos e tudo mais, participem dos grupos, eles são obrigados a participar de 4 sessões do grupo.
que eu acho uma iniciativa ótima, mas Maravilhoso. eu acho que é como Uhum. se isso se compara aos medicamentos da homeopatia, em que você precisa de tantas em tantas horas tomar um comprimidinho daquele, ou botar umas gotinhas na língua, mas aquilo só vai fazer efeito com umas dosagens, às vezes, a longo prazo. Não é uma gotinha daquelas, ou quatro gotinhas, isto é, quatro presenças lá no grupo, que deixou as coisas ficarem claras e objetivas. Tal. Eu faço essa comparação, não tem nada contra a homeopatia, eu, por sinal, gosto muito da Não, pelo homeopatia. contrário. Né? Então, mas a homeopatia ela exige uma sequência, exige uma persistência para ir mudando todo um contexto energético e as coisas irem tomando o seu lugar. Eu vejo os grupos assim, então as quatro sessões obrigatórias me soam muito assim, apesar de que na prática a gente vê a maioria, acredito, das pessoas que vão lá cumprir essas quatro presenças ficam e continuam. Alguns não, mas muitos ficam. E aí é preciso que a gente entenda o seguinte: o que é querer um filho pela via da adoção? É diferente de querer um filho quando as pessoas geram esse filho, né? Que, por sinal, eu vou dizer, você depois pode até cortar isso, algumas coisas que eu digo. As pessoas não geram filhos, né? As pessoas geram indivíduos que se tornarão filhos ou não, Ou não. porque os filhos só serão filhos se aqueles que querem se tornar pais os tornarem filhos. Eles não serão filhos enquanto não forem estabelecidos como filhos por aqueles que resolveram ter filhos. Aí, quando a gente pensa na adoção, uma pessoa que entra em contato com uma criança que está disponível para adoção, porque não ficou com aqueles que os geraram por tais ou quais razões, e não importa a razão, ah, querem ter um filho por adoção e vão buscar essas crianças para torná-las filhos. Então, toda a questão é essa: como é que se torna uma pessoa filho? Não é por um decreto, não é por uma via jurídica. É a mesma coisa com o filho. Não é? Não basta você andar por um caminho que lhe dá a autenticidade da relação de filho se você não construir com essa pessoa, criança ou adolescente, você não construir uma relação de filiação. E como é que a gente constrói isso? Bom, aí vem os grupos. Né? Os grupos têm uma importância muito, muito grande nisso. E aí, a gente teria que encontrar uma forma de preparar as pessoas que estão à frente desses grupos. Né? Não é um preparo só no sentido da aprendizagem de formas ou de fórmulas. Eu tenho pouco tempo, né? Tenho muito pouco tempo, um sujeito com 88 anos e meio. Eu contei, está bem na metade. 88 e meio. Contei lá muito tempo, no sentido cronológico da expressão, para fazer muita coisa. Então, eu fui reduzindo assim, a questão dos meus projetos. Tem um livro ainda que eu quero escrever. Né? Sobre o quê? Me conta. Olhe, pode parecer estranho, porque eu, eu fui professor de dentro de sala de aula durante mais ou menos 40 anos. Né? Ensinei psicologia durante uns 40 anos. Então, é meio estranho eu dizer que esse livro que eu estou querendo escrever é sobre desaprendizagem, não é? É. São o título e o tema se confundem. Desaprendizagens necessárias. Eu Interessante. acho. Eu já tenho o esquema dele, já tenho
uns caminhos assim rabiscados. Já tenho 22 capítulos, que cada capítulo é uma das coisas que eu imagino que precisam ser desaprendidas, porque estão impedindo aprendizagens novas, que eu entendo que, nesse sentido, a desaprendizagem é uma forma de aprendizagem. Em Deixa eu pegar determin- esse gancho, ver se você falou em muitas coisas aqui que tocam fundo a minha história pessoal, o meu percurso de vida, me afetam, mas que também vem a encontro do que eu busco pesquisar. Você falou sobre a importância de nós refletirmos sobre esse filho que desejamos adotar. Uhum. Você pontuou brilhantemente a questão do todo filho precisa ser adotado, inclusive essa é uma Sim. das reflexões que você mais faz nos seus livros e que me toca também bastante. Todo filho, independente da sua origem, pelo afeto ou pela Uhum. biologia, precisa ser adotado, né? E quando você traz essa questão do desaprender algumas coisas, eu penso no meu percurso também como pai, né? Se hoje em dia eu sou um pesquisador da área, se hoje em dia eu sou coordenador de grupo de apoio à adoção, antes de tudo isso, eu desejei ser pai. E o encontro com a paternidade agora, né, consolidada com a chegada dos meus filhos, me torna uma outra pessoa. Você acredita que a gente desaprende algumas coisas nesse percurso para aprender outras? É uma boa pergunta. Eu esqueci até de dizer a você que não valia fazer pergunta difícil. Mas olha, quando eu levanto essa questão da desaprendizagem, talvez isso vá muito no caminho das formas, sabe? Olha, a, a, a forma do que se dá é tão importante quanto aquilo que se dá. Quer dizer, a forma é tão importante quanto o conteúdo que abriga que está abrigada nessa forma. Então, quando eu me refiro à desaprendizagem, são coisas que nós fomos incorporando, hábitos, visões, eu diria até Exatamente. critérios, e que a gente quer como que passar essas coisas para o outro como sendo as únicas e possíveis formas de o outro se construir como pessoa. O que Brilhante. me constrói necessariamente não vai construir o outro, embora possa dar sua contribuição. A forma, por exemplo, de eu aprender, eu me refiro agora ao contexto escolar, a forma de eu aprender não significa que essa forma ela será funcional, ela terá bons resultados para outra pessoa que vai aprender a mesma coisa. Não. Perfeito. Uhum. Então, eu preciso desaprender algumas posturas, alguns comportamentos, algumas visões que têm a ver com a mudança, com a evolução das coisas, com a modificação das coisas. Eu Até olho. porque, não sei se você concorda comigo, mas nós não somos a mesma pessoa de outrora, Ah, né? Eu não sim? sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, Não, muito não. menos de 20, de 30. Quando eu dei o primeiro passo na caminhada pela adoção, acredito que todo pai também passe por essa situação. Eu me vi imerso num campo enorme de dúvidas. Engraçado, o que me levou a adotar foi a certeza de que queria ser pai. Mas quando dei esse primeiro passo, percebi que o que existia dentro de mim eram dúvidas. E eu comecei a fazer projeções. Acho que todo pai faz isso, né? Quando meu filho, quando minha filha chegar, eu desejo que chegue dessa forma, que seja assim, que faça assado. A gente ainda recebe um formulário, né, para preencher no Cadastro Nacional da Adoção, que Uhum. a gente tem que estruturar um perfil, né? Olha que dificuldade é você delinear dessa forma, escrever, limitar, né, essas potências dos filhos. E a minha pesquisa parte de uma inquietação. Por mais projeções que nós façamos,
Será que os nossos filhos vão alcançar essas projeções? Devem Ah, alcançar essas projeções? É correto que eu me segure, porque estou imerso em dúvidas, né? O adotante está imerso em dúvidas, mas é correto que eu me segure nelas para que meu filho atenda essas expectativas? olhe, nós temos como pais o direito de fazer o esboço do filho, mas não temos o direito de fazer a arte final. Né? Então, o direito ao esboço é, inclusive, o início de um projeto. É, mas aí é que entra a questão. À medida que eu vou tentando implementar esse projeto, que envolve uma pessoa diferente de mim, num contexto diferente em quase todos os sentidos, né? Então, eu preciso ir ajustando o meu esboço. E esse ajuste é dado em grande parte, no caso do filho que a gente adota, pelo próprio filho. Ele é que vai mostrando para a gente que ajustes a gente vai precisar fazer. E às vezes são ajustes tão díspares, tão diferentes do que a gente entende que poderá aceitar, que isso descompensa um pouco. Alguns outros ajustes não são uma espécie de sintonia fina, coisa desse tipo. Ah, a gente se encontra com essa dificuldade. Então, veja, o filho idealizado não será, haverá exceções, não será o filho possível, né? Não será, vai ser muito difícil. E nós temos que aprender algumas formas e desaprender outras, Uhum. para poder lidar com a, a forma de esse filho se tornar pessoa dentro do contexto de filiação. Por exemplo, se você me perguntar, eu tenho 5 filhos, para mim todos os 5 são adotivos, né? Todos os 5 são, a essa altura, adultos. 4 já saíram, casaram, têm suas famílias e tal. E um está em casa, ele que é especial, então vai ficar a vida toda aqui. Então, todos esses filhos atingiram a minha idealização deles? Não. Alguns chegaram a um momento que ultrapassaram a minha idealização minguada. E outros não alcançaram, não é, aquele patamar idealizado por mim, que eu achava que era o mínimo razoável. Mas eles estão sendo os filhos possíveis. E aí a gente entra numa outra questão vinculada a essa. Quando a gente adota um filho, a gente instala um processo de cuidado. A gente vai cuidar, né? Nós, os pais, somos cuidadores do filho. Cuidadores naquele sentido, ah, de que o cuidador é, na realidade, o curador, é aquele que cura. Sim, né? A palavra cuidar vem de curar. Né? Tanto que, na Muito linguagem jurídica, você tem uma pessoa que está incapaz de fazer as coisas para ela própria, tem que ser estabelecido um curador. bom. Então, você obtém a curatela. Você passa a ser o sujeito que cura, quer dizer, que cuida. A gente nunca, as pessoas parecem que não pensam que cuidar é cura. Então, veja, nós somos curadores dos nossos filhos. Nesse sentido, nós não temos a propriedade deles, né? Nós somos os curadores. Eu sou responsável por algumas coisas em determinados momentos da vida dos filhos, não é? Às vezes nós somos responsáveis até o fim da vida deles por coisas que nós, direto ou indiretamente, instalamos neles, e temos
uma corresponsabilidade aí, mas, na realidade, a gente não vai encontrar, por melhores que sejam os filhos, encontrar aquele filho que atendeu a todas as nossas expectativas. Quando olha, há até situações em que alguns pais dizem assim: "Ele excedeu as minhas expectativas". Quer dizer, não atendeu às expectativas, esse pai excedeu. Exato. Uns ficam aquém, outros vão além, não é? Então, isso pode parecer assim um jogo de palavras, mas não é não. É para a gente entender a importância que a gente tem na vida do filho e a importância do filho na vida da gente. É Eu, uma mutualidade, é uma construção mútua, eu sabe? adorei essa ideia do esboço que você deu, né? Sobre o direito que temos como pais de fazer o esboço a partir do desejo de paternar, né? Sim, E penso eu que a gente esboça, não sei se você concorda, a gente esboça a partir das nossas referências de cultura, sim. moral, de convívio familiar, né? A partir das expectativas também. É, Só que as nossas histórias no campo da adoção, elas vão ser atravessadas por outras histórias que os nossos filhos nos trazem, né? E que, particularmente, na questão dos nossos filhos, elas foram marcadas por eventos não muito legais. Abandono, abuso, negligência, e tantas outras questões tristes, que são as causas, né, que levam as crianças para a adoção. É, Como lidar, a partir desse encontro, com essas histórias diferentes, com aqueles eventos onde eu cuidei, né? Eu me devotei àquela existência, mas em algum momento aquela outra existência que já era marcada por essas questões, pelo abandono, né? Ela se distancia de mim e se diferencia de quem eu sou. A minha preocupação e talvez você me ajude a responder, né? Hum. Como que eu me movimento para cuidar, acolher essa diferença que eu encontro nos meus filhos, considerando a história deles, né? Aham, sim. Veja, vamos tentar. Veja só, você disse uma coisa aí que é importante. Todas as crianças que estão disponíveis, eu não gosto muito dessa expressão, porque isso É. leva muito à ideia de objeto. Estão Uhum. disponíveis numa prateleira para a gente escolher, não é assim. Mas disponíveis no sentido, vamos dizer assim, jurídico da palavra. Ah, essas crianças vêm com uma história de sofrimento, porque senão elas não sairiam das suas famílias de origem. Então, se elas não ficaram com as suas famílias de origem, algum sofrimento elas viveram e que deixaram suas marcas, sem sombra de dúvida. Nós, como pais adotivos, poderemos ajudá-las a, no percurso da convivência com elas, a, se possível, transformar essas marcas de sofrimento, transformar essas marcas em marcos de um começo, em marcos de um desenvolvimento. É a transformação das marcas em marcos. Forma. Então, veja, as palavras são importantes para a gente entender essa relação entre as marcas do sofrimento e que essas marcas, nós como pais, vamos ajudá-los a transformá-las em marcos de um outro começo. Essa é a grande construção da filiação. Como é que a gente vai lidar com isso? Primeiro, eu acho que a gente precisa entender o que seja respeito ao sofrimento das pessoas. O que é respeitar o sofrimento? É a gente, se possível, entender ou pelo menos sentir a magnitude desse sofrimento para a pessoa que o incorporou por uma circunstância.
ah, é como a gente querer quantificar, por exemplo, a dor, seja uma dor física, moral, emocional, espiritual, qualquer tipo de dor. Você querer quantificar a dor. Veja, quantos adultos fazem com crianças uma coisa desse tipo? A criança corre, cai e rala o joelho e o sangue escorre pela perna, mas o sujeito, o pai ou a mãe, chega a ver, foi um arranhão, não tem nada de grave, não fraturou nada, e chega para a criança e diz, não foi nada não. Mentira, foi, do ponto de vista da criança. E a criança se exaspera e grita e diz que está doendo muito. E diz, mas isso não é tanta dor assim. Como não é? Segundo, dizer, mas isso passa já. Também não passa já. Então, a ideia de a gente quantificar, a colocar dentro. Eu sei que a intenção é boa, é de minimizar o sofrimento, não minimiza. E a gente, então, desrespeita o sofrimento do outro. É nesse sentido que eu acho que quando nós adotamos um filho e que vem com uma história, que às vezes a gente sabe algumas coisas dessa história, outras vezes nem imagina, e talvez nunca venha a saber. Mas há um contexto de sofrimento. E eu vou dar um passo mais adiante ainda. Vamos admitir que essa criança foi para a adoção, porque por uma circunstância qualquer, o pai e a mãe biológicos dessa criança que tornaram essa criança filha, mas eles morreram. E essa Uhum. criança ficou desvalida, então alguém adota essa criança. Essa criança traz uma dor, a dor da perda, a dor da separação, introjetada nela, evidentemente, introjetada no momento de desenvolvimento em que ela esteve quando aquele fato ocorreu. É diferente É uma um criança abandono, de. ainda que não intencional, mas é um abandono esse Sim, sim, exemplo. mas ela perdeu. É. A grande dor. Vamos voltar um pouquinho atrás, vamos retroagir um pouquinho. Uhum. Otto Rank, né, no seu tempo, ele estabeleceu uma expressão que, para descrever o nascimento físico, biológico, com ele dizia que todo nascimento traz um trauma. Ele cunhou essa expressão do trauma do nascimento. O nascimento é traumático. Isso aí tá, Freud nos ajudaria muito, e ia gostar muito, né, como gostou, de olhar para isso, esse trauma do nascimento. Imagine o trauma gerado por outras circunstâncias de perda, quando o indivíduo já tem alguma consciência ou alguma percepção ou algum vínculo já construído e ela se sente desamparada, sem ter e sem poder ter nenhuma explicação, muito menos de ordem lógica, e de outra ordem a gente não sabe. Então, ela vem com uma história de dor, né? Então, toda criança que é adotada vem com essa história. E nós não temos também que achar que nós vamos aliviar essa dor e vamos conseguir que essa dor desapareça. Não vamos. O que a gente vai conseguir é que essa criança que vai se desenvolver, todas aquelas fases, se tornar uma pessoa adulta e adulto amadurecido e adulto envelhecido e tudo mais, ela vai interpretar essa dor, né? Nós, os humanos, na minha concepção, somos seres da percepção e, por consequência, seres da interpretação. Nós interpretamos tudo. E não são poucas as vezes que nós escorregamos na nossa interpretação de nós mesmos e muito mais ainda dos outros, né? A gente olha para uma pessoa e diz, essa pessoa parece isso, parece aquilo, é uma coisa terrível, né? Ela age dessa maneira, ela fala desse jeito porque ela é assim, ou deve ser assim, ou deve ser daquele jeito, ou teve essa história, para não dizer coisa pior. Então, nós interpretamos tudo, né? E acho que nunca vamos nos livrar dessa possibilidade. O que nós temos que fazer
exercer um cuidado e um aprofundamento da utilização desse instrumento nosso da interpretação. Aí voltemos para a criança que a gente adota, Uhum. né? Com os comportamentos dela que não atendem às nossas expectativas. Às vezes a gente sabe, não, mas ela está se adaptando e tal, mas essa adaptação às vezes não acontece da forma como a gente espera que ela vá acontecer. É, e a gente se frustra, e a frustração é um bom instrumento pedagógico, mas nem sempre a gente o utiliza dessa forma, mas a gente interpreta a frustração como uma incompetência, como uma falta e coisas parecidas. Ah, então, aí volto à minha pergunta inicial: a gente quer ter um filho ou quer ter um filho por adoção? Porque se eu Uhum. quero ter um filho por adoção, eu preciso levar em conta todas essas questões. E aí, os grupos de apoio à adoção, ah, ah, talvez a essa altura, depois de uma experiência já relativamente grande da existência deles, eles deveriam passar por uma espécie de reciclagem, não é? Ah, de olhar sobre esses aspectos. Uma coisa que me chama a atenção, e eu fico um tanto desconfortável nisso, é que eu vejo a intenção muito, muito boa dos grupos de apoio à adoção para orientar, instruir os pretendentes à adoção, de esclarecer, e às vezes conseguem até esclarecer, alguns fenômenos que muitas vezes vão ocorrer na relação entre pais e filhos adotados ao longo do tempo, dependendo da idade cronológica e emocional da criança e tal. Ah, fazem uma coisa muito boa, mas eu acho que a gente precisaria dar um pouco mais de tempo à, a visão mais subjetiva dessas coisas. Porque diz, olha, quando ele fizer isso, haja dessa forma, que Uhum. ameniza um pouco. Ou quando ele fizer dessa outra forma, estimule nisso. Tudo bem, eu acho que tem o seu valor isso, que a gente faz com qualquer criança que está sob a nossa guarda, sob a nossa curatela, Para e que a tela. gente vai cuidar dela, né? Mas isso não substitui uma tentativa de a gente mergulhar um pouco na subjetividade dos humanos nas suas diferenças pessoais. Posso pegar Ah, esse gancho das diferenças? Porque é esse mergulho na subjetividade que eu, como coordenador também de grupo de apoio, não sou do campo das psicologias, sou do campo do direito, mas sou filho de mãe psicóloga, então gosto muito, né, dessas reflexões. Esse mergulho que a gente precisa fazer, eu penso que tem que partir de dentro de nós mesmos, né? ah, Nós mesmos precisamos mergulhar para entender, porque senão a gente não consegue enxergar a diferença. Sabe por quê? Pensa naquelas idealizações entre no conflito entre as idealizações e os filhos possíveis, né? Nós dois aqui somos dois homens brancos, caucasianos. hum, Meu filho é pardo, minha filha é indígena. Quando que eu poderia oh, imaginar, num contexto de Brasil, morando no Sudeste, que eu adotaria uma criança indígena, né? Eu me vi impelido a mergulhar nas reflexões sobre as pautas dos povos indígenas, que eu desconheço por completo. Eu não tenho noção alguma. Mas a partir de agora, a partir dessa adoção, do encontro com a minha filha, me sinto provocado a entender um pouco mais, para compreender as origens dela, né? oh, Meu filho é pardo. Já vivenciei, ele já tem 7 anos. Já vivenciei situações com ele em que eu percebi o racismo que estava diante dos meus olhos e eu não enxergava. Mas por não ser uma pessoa parda preta, não vivenciei isso. E aí vem a minha questão. Os nossos filhos podem trazer também questões que não são do campo do comportamento.
são do campo das condições humanas, né? Pode ser uma condição étnica, um atravessamento que é próprio dele, né? Pode ser uma condição de orientação sexual diferente da minha. Pode ser uma questão de identidade, inclusive. Imagine, eu idealizei João, só que João, depois de 7 anos comigo, se apresenta como Maria. E como é que eu estou, né, nesse meu mergulho? Será que eu estou mergulhando o suficiente em mim para receber Maria, para adotar Maria? Ah, pronto. Aí você levantou uma grande questão, que pode ser não resumida, mas a gente pode pegar assim, um viés e resumir dessa forma. O cuidar implica o cuidar-se. Aí essa é exatamente a questão que eu estava levantando da subjetividade. E aí eu lembrei, tem um poeta espanhol chamado José Bergamín. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: se eu fosse um objeto, eu seria objetivo. Mas como eu sou um sujeito, eu sou subjetivo. Né? Maravilhoso. A gente esquece um pouco dessa subjetividade, sabe? Como é que eu posso cuidar de alguém se eu não cuido de mim? Como é que eu posso educar um filho se eu não me educo como pessoa? Depois você tem que até conceituar o que seria isso, não é? Enfim, não tem como eu conduzir algum processo dentro do caminho com pessoas se eu não me organizo para estar entre essas pessoas, se eu não cuido de mim. Então, é essa questão que eu falei da subjetividade, cabe bem dentro disso aí. Então, por isso que eu digo, é importante, olha, quando seu filho tiver uma crise de birra, né, nesses 52 anos de clínica psicológica, eu, durante a vida toda, acompanhei as crianças em psicoterapia, crianças, adolescentes, eles me lançaram a trabalhar com adultos, né, e esse tempo todo eu trabalhei com criança e adulto. Quantas coisas as mães e os pais chegavam? Como é que a gente lida com uma crise de birra? Ela se joga no chão e grita, às vezes em público, e a gente não sabe o que faz. Né? Isso não é difícil. Não é difícil a gente encontrar uma conduta, uma forma de conduzir aquela coisa pontual. Uma coisa é você se confrontar com situações pontuais, e outra coisa é você atuar em situações lineares. Tá? Essa linearidade tem a ver com uma projeção que não tem fim, e tem a ver com uma memória que a gente não alcança mais. Tá? Ah, é nesse sentido que eu falo do cuidar-se, de uma pessoa que vai adotar um filho. Não tem que se preparar só o que é que eu vou fazer com o filho em tais ou quais situações, como é que eu vou agir ou reagir assim. Não, ela precisaria, e aí é que eu acho que os grupos de apoio à adoção poderiam ter uma espécie de, eu não sei bem como seria, não seria um processo terapêutico, psicoterapêutico, não seria isso, mas seria uma coisa voltada à, à reflexão, à, à, eu falaria a meditação no sentido oriental da meditação, né? De as pessoas olharem para si. Veja só, a gente de quando em quando ouve falar em pessoas que adotaram um filho e que passaram um tempo com ele, uns meses, e depois não conseguiram organizar essa trajetória
da convivência adotiva, e em alguns casos, que são raros, mas eles aparecem, e por serem raros chamam a atenção, né? Que eles vão providenciar a devolução da criança, né? Quando me perguntam sobre isso, eu digo, isso não existe, porque ninguém devolve filho, porque filho não se devolve. Você se devolve àquela criança que você, pelo menos juridicamente, adotou como filho, mas você não conseguiu torná-la filho. Então, você não está devolvendo filho. Você devolve uma pessoa a um lugar em que você foi buscar para torná-la filha. Por qualquer razão, você não conseguiu, ou ela não permitiu, não sabemos a razão. Então, não se devolve filho, né? Antes de entrar nessas questões, eu sempre pensei, eu sempre disse isso aos pais que eu acompanhava em função dos filhos, não é, em psicoterapia. Digo, olha, filho é sempre uma preocupação para os próximos 90 anos. Não tem como ser diferente. Ah, mesmo que esses filhos sejam um exemplo em tudo, a gente tem uma ocupação prévia, a gente tem uma pré-suposição deles. Isso faz parte dessa relação de filiação. Então, os grupos fazem um trabalho ótimo. Eu não sei como seriam algumas crianças adotadas se não fosse a atuação dos grupos em relação a determinados pais. É, E sem aquele mínimo que o grupo tenta dar, como é que seria? Outras pessoas que prescindem do grupo conseguem reunir instrumentos, atributos, percepções, né, que constroem relações afetivas que prosperam. Mas eu queria, nessa essa digressão que a gente fez, voltar àquela questão: e se o filho não atende à expectativa da gente? O que, que a gente faz com ele? Né? Ah, veja, primeiro, ele não tem que atender à expectativa da gente. A gente é que estabeleceu isso como condição. Né? Aí você teria que colocar lá, não, eu vou adotar, mas você tem que me atender nessas expectativas. Caso contrário, né? Então, isso não existe. Não existe. Então, essa preparação dos pais para o processo adotivo é uma preparação pessoal, pessoal, uma preparação subjetiva, eu volto ao subjetivo, e isso me chamou muito a atenção no primeiro livro, quando no começo que eu mencionei, dos livros italianos, né? Que o autor, que é o Caetano Barletta, é o nome dele, e ele escreveu um livro, o título italiano é Cosa sapere, cosa fare, né? Mas foi engraçado porque esse livro, depois eu encontrei de novo um livro dele, um outro título, Il Figlio Altrui. Eu disse, puxa, um outro livro dele, eu gostei muito dele, eu vou ler. Era o mesmo livro com título diferente. Não sei como é que fizeram isso, né? Mudou de editora ou fizeram uma coisa assim. Mas ali ele trata dessa questão da internalidade. Eu tenho que internalizar o filho, independentemente de como ele venha a ser. Porque o filho, para nós, nunca é. O filho é o será, né? É aquele filho que deverá ser. O que ele está sendo agora é quase como se fosse um tanto provisório para a gente. Parece que o que importa para a gente é o que ele vai ser, por conta dos preconceitos, por conta dos sofrimentos anteriores dele, é assim vai, né? E isso tem um certo sentido interessante, porque a gente não perde de vista uma coisa que é uma palavra que eu gosto muito dela, não perde de vista o processo. A filiação é sempre um processo, não é uma coisa pontual.
Isso já vem desde lá, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, daqueles filósofos pré-socráticos, né, quando o Heráclito teria dito, aquela coisa que todo mundo sabe, que ninguém pode mergulhar duas vezes no mesmo rio, não é? Uhum. Quando for a segunda, nem é mais a mesma pessoa, nem é mais o mesmo rio. Aí ele estabeleceu o conceito de processo. Tudo está em constante transformação. Então, na relação com o filho é isso. E eu não tenho que fazer na minha interioridade a imagem final do filho, eu não posso. Eu posso desejar, não é? Eu posso fantasiar, isso é um direito que a gente tem. E o filho vai ajustando isso. E eu tenho que aceitar o filho como o filho é. Aceitar não quer dizer necessariamente concordar com determinados comportamentos. Não é necessariamente gostar de determinados resultados, mas não importa o resultado, não importa o processo, o que importa foi a construção da filiação. Por isso que ela tem que ser afetiva, não basta ser puramente jurídica, social, coisa parecida. Ela tem que ser afetiva. Filiação. Então, quando a gente. Aí eu sempre quero fazer uma relação com os grupos, né, de apoio, Por favor. ou pessoas, independentemente dos grupos, que poderiam mergulhar um pouco mais nisso. Né? E fazem não tanto no grupo como o grupo formal, mas alguns indivíduos participantes dos grupos que orientam os pretendentes à adoção têm uma atitude assim pessoal, de encontro um com o outro, de reflexão, né? É pena que ao longo do tempo a gente veio perdendo o hábito de conversar, né? Deixa eu Ah, pegar então um gancho dos grupos de apoio à adoção. sim, Deixa eu aproveitar essa claro. reflexão que você fez sobre os grupos de apoio à adoção, e trazer também o título daquele livro, Cosa Sapere e Cosa Fare. Já vou buscar para tentar ler também. O que saber, o que fazer. Eu acho que a proposta dos grupos de apoio à adoção, pelo menos eu entendo como coordenador dessa forma, é justamente estimular as pessoas sobre o que fazer, o que saber, né? Mas ao longo dessa conversa, a gente percebeu também que mais do que fazer, mais do que saber, é preciso ser, né? Sim. E como que nós, promotores da adoção, né, através dos grupos de apoio, estamos atuando nesse aprofundamento do ser, né? Eu penso que a gestação das paternidades passa justamente por isso que nós falamos, pelo aprofundamento do ser pai, né? E como que a gente tem ofertado reflexões para isso? Como que essa gestação das paternidades tem sido promovida, pensada? Porque muito se fala sobre mães, para pensar, né? Sobre até a vocação da mulher, a maternidade, algo que hoje em dia é muito discutido, né? Uhum. É, e sobre a gestação das paternidades, o que que os grupos podem fazer em relação a isso? Olha, pegando o gancho aí da sua palavra assim, interessantíssima, o ser, eu colocaria como três palavras fundamentais no processo, e que uma é consequência da outra, e a ordem, exatamente nessa ordem que eu vou mencionar, segundo o que eu penso, é o ser para se conseguir o estar, para a gente construir a possibilidade do fazer. É o ser, estar e fazer. A questão é que a gente está, muitas vezes, invertendo essa ordem, a gente quer começar pelo fazer. Pelo fazer. É fazer. E o ser fica à parte. O estar, que está no meio disso aí, o estar com o outro é uma consequência
de eu ser o outro desse outro, né. É a gente construir essa relação. E aí a gente está preparado, creio eu, para o fazer. E o fazer, é uma coisa muito ampla, mas eu vou dar uma ênfase no fazer, mas vou voltar para o ser aqui. Ah, os judeus têm dentro daquele contexto da cabala judaica, eles dizem uma coisa interessante. Ah, o que foi feito, está feito. E o que não foi feito, também está feito. O não fazer é como se fosse, aí sou eu que estou dizendo, o não fazer é como se fosse um fazer perverso. Tá? E tudo isso está ligado no ser. A, a, a gente não tem muita habilidade para lidar com a questão do ser. A Clarice Lispector disse num dos livros dela, fez uma observação que eu não tinha me dado conta. Ela disse que a palavra mais importante da língua portuguesa só tem uma letra, é, É, porque é do verbo ser, né? É o ser. E a gente não se, é, não se ocupa do ser. É, o que é ser pessoa? Isso me lembra a filósofa alemã a Hannah Arendt, quando ela disse que se houvesse apenas um ser humano no mundo, só um, ele não seria pessoa, porque a pessoa se constrói na relação com outra pessoa. maravilhoso. Tá? Então, veja, o ser, o que é ser pessoa, o que é ser pai e ser mãe. Há um antropólogo francês, o Recamier, mais antigo, em que ele usava, já naquela época, a palavra, ah, em vez de maternidade e paternidade, ele usava maternalidade e paternalidade, que é o estar sendo mãe ou estar sendo pai. E aí eu não posso deixar de citar o meu autor preferido, que morreu faz uns 2 anos, aos 92 anos, e aprendi muita coisa com ele e refleti muita coisa nas entrelinhas das linhas dele, que foi o Humberto Maturana, biólogo famoso. Humberto Maturana disse que o ser e o fazer só tem sentido quando a gente percebe que está sendo e está fazendo. Então, ele disse, por exemplo, há uma conferência que ele fez, e no meio da conferência ele surpreendeu todo mundo com uma frase um tanto esdrúxula em relação ao que ele estava dizendo sobre o assunto técnico da biologia dele, que eu não sei qual era. Ele parou e disse: ah, se eu estou com o meu filho nos braços e estou pensando no que devo fazer para ganhar a vida, então eu não estou com meu filho nos braços. E aí ele desenvolve toda uma coisa do estar estando, do fazer fazendo. Às vezes a gente faz coisas e não está mergulhado nas coisas que faz. Você é alguma coisa, mas você não está sendo aquilo que é. Essa é a grande questão. Você é pai, mas você não está sendo pai. Você não está andando no processo da paternalidade, né? Que é um processo infindável. Então, alguém que decide adotar um filho, ele tem que passar por um processo de construção interna,
Não é uma decisão que você toma como se fosse uma decisão em relação a coisas importantes da vida, estabelecer uma meta profissional, eu vou ir nessa direção, naquela. Não é isso, não. Então, voltando para a questão da paternidade e da maternidade, é essa construção de uma, não é só de uma convicção no sentido racional da história, é uma convicção no sentido do que diz o Edgar Morin, famoso educador, se bem que ele era sociólogo, mas virou-se para a educação e juntou as duas coisas. Ah, e ele disse que o saber vem da palavra sabor. É verdade. Ah, quando ele mostra que o saber sem sabor é sem sentido. Né? Então, esse sabor é você encontrar o entendimento, você fazer todas as suas reflexões, e depois você juntar tudo e se perguntar: eu sou essa pessoa pai, eu sou essa pessoa mãe, para acolher, eu gosto muito dessa palavra, para acolher uma pessoa como filho, independentemente de como ele venha se expressar como filho. É esse subjetivo que falta um pouco. Porque as outras coisas eu posso fazer até com alguma facilidade, apesar de que algumas pessoas se embaralham muito. Exemplo, adotam uma criança de 5, 6 anos, isso aí é uma situação concreta, real. Uhum. Chegou o menino depois de aqueles protocolos todos, a aproximação, a convivência e tudo mais. E tudo bom, chegou a hora e chegou em casa, já estava a casa preparada com o quarto do menino, belíssimo quarto. As pessoas podiam fazer um quarto bem organizado, tal. E tinha um almoço quando o menino chegou, estavam os avós, né, e outros parentes. E chegou o menino tinha uns 6 anos, estava o almoço muito bem preparado. E aí a mãe, né, fez o prato do filho, botou, e essa história foi me contada por ela. E o menino olhou, fez uma cara assim feia e disse: quero não. Ela ficou decepcionada, frustrada. Eu disse: mas o que foi que tinha na comida, o prato, a comida do menino? Ela disse: olha, eu fiz brócolis com isso, com aquilo, com aquilo. O menino nunca viu brócolis, não. Ele não sabia o que era isso. Quer dizer, ela não tinha percepção da realidade do menino. A mesma coisa acontece com essa questão da subjetividade, dos valores, os princípios, os critérios. A gente tem os valores da gente, a gente tem os critérios. E certas crianças que chegam para nós com adoção, elas não têm esses valores, elas têm outros comportamentos, aprender outras coisas com as quais eu não concordo, que acho uma aberração. Então, entra um pouco aí a ideia da desaprendizagem. Uhum. Né? Por isso que Entra eu um falei que pouco. você foi brilhante quando você tocou nesse ponto. E se Veja você me só, permite, é, se você me permite uma provocação fora de roteiro, pensando que na conversa a gente vai produzindo, né, outras sim, é questões não verdade. pensadas, é, eu estava refletindo enquanto você falava sobre a minha condição atual. A minha primeira adoção eu estava casado, agora eu sou um pai solo, né? E eu preciso, dentro desses padrões e dessas expectativas binárias que a sociedade construiu, prover para os meus filhos as funções, né, que seriam dadas a duas, a dualidade, né, num casal hétero, ao homem e à mulher, né? E a gente Sim, está aqui falando o tempo todo sobre paternidade, né? E sim. o espelho da paternidade poderia ser a maternidade. Será que de fato e aí vem a provocação. Será que de fato a gente pode falar que são coisas distintas? Será que de fato existe
algo próprio do paternar, algo próprio do maternar, ou alguém numa função para as crianças poderia ser completamente. E já nesse gancho, um pai precisa ser perfeitamente dentro daqueles moldes do que se espera do paterno? Boa questão, boa questão. Aí eu vou responder isso a você inicialmente, relembrando a. Eu posso até depois dizer para você onde é que está isso, se você tiver interesse ou necessidade de mexer mais com isso. Ah, num país que a gente não sabe nem, eu não sabia que existia, como existem alguns países africanos que eu não sei nem que existem, não sei nem o nome, mas tem um chamado Togo, Uhum. o Togo, né? E na linguagem ah, originária de lá, porque eles devem falar uma outra língua mais do conhecimento dos outros humanos, mas eles, cada lugar tem a sua língua nativa. Você tem uma filha que tem lá uma ascendência indígena, e lá é uma língua que você não sabe que é a língua deles, mas eles se comunicam de outras formas, né, para sobreviver até. Então, lá no Togo, na linguagem nativa deles, a palavra para pai e para mãe é Olha, que maravilha, a mesma palavra, não tem diferença, que maravilha. né? E isso está registrado, se eu não me engano, não posso dizer com certeza, mas a gente pode saber, foi resultado das pesquisas de uma famosa socióloga, antropóloga, se quiser botar aí, Margaret Mead. Está num livro, ah, eu tenho esse livro, é um livro, não sei se dá para encontrar, porque ele é meio antigo, uma edição antiga, sobre a, paternidade, o ser pai. É Uhum. um livro que é resultante, até onde eu entendi, de uma tese de doutorado da autora francesa. Eu tenho esse livro. Se não fosse muito trabalhoso, eu ia até mostrar para você, ia lá Não, procurando na minha depois você estante. me manda, a gente Eu, registra. eu, eu passo para você isso Tá. depois, que é muito interessante o livro. Ela faz um estudo exaustivo sobre a questão da maternidade e, sobretudo, da paternidade. A maternidade entra de carona aí no livro dela. Ah, muito, muito bem feito, muito sério, pesquisas muito bem feitas. Então, e ela traz registros assim de que não há diferença entre maternidade e paternidade. Eu acredito nisso. Mas veja, nós estamos contaminados com a ideia da corporeidade, né? A criança nasce dentro, ou se forma dentro do corpo da mãe, né? É evidente que a gente, mas não se forma sozinho, tem que ter a participação de um outro ente, né? Do homem, no caso, do masculino. Então, veja só, voltando à nossa questão da paternidade e da maternidade, eu não vejo diferenças, sabe? Não tô me referindo ao aspecto biológico da questão. Isso aí é indiferente para nós. A questão da convivência, né? E aí, outro parênteses, desculpe os parênteses, mas vocês cortem, se quiserem cortar. Ah, eu que comecei a escrever meus livrinhos, eu escrevi 24 livros. E esse está o último agora, que vai ser o 25º. Uhum. Ah, fiquei surpreendido quando, há poucos anos atrás, eu percebi que todos os livros que eu escrevi são sobre o mesmo tema. Cada um viés próprio, assim, diferente. O tema é o mesmo, é convivência. A convivência que constrói, né? Ou que destrói. Uhum. É por isso que
eu conheço pessoalmente homens que são pais com uma amplitude muito maior do que mulheres que são mães. Então, não é a qualidade ou a especificidade de ser mãe ou de ser pai que determina a relação de filiação. A relação de filiação vai, vai da mesma forma, mas nós não aprendemos assim. Nós não aprendemos assim. Aí a gente lembra do famoso e antiquíssimo soneto de Coelho Neto. Foi Coelho Neto? Foi. Ser mãe é padecer no paraíso, né? Aquela coisa toda. Tá? E era uma coisa da época, que ainda é dessa época, de certo modo. Né? E a gente vai, eu tenho a impressão, ainda viver muito tempo com esses conceitos, com essas visões. Ah, e isso atropela o processo do viver, sabe? Atropela. Ah, a ideia da pessoa como pessoa, independentemente de quaisquer das suas características, quaisquer. Né? Mas eu admito também que nós fomos incorporando essas coisas. É nesse contexto que eu falo em desaprendizagem. Uhum, uhum. Eu preciso desaprender algumas coisas que se interpolam entre mim e a realidade em que eu estou inserido. Ela se interpola e eu fico em dificuldade. Às vezes eu penso e sinto alguma coisa e tenho dificuldade de implementar esse sentimento e esse pensamento e, consequentemente, esse comportamento, porque eu estou contaminado com essas formas. Né? Aí vem a Seria preciso, desaprendizagem. então, seria preciso, então, desaprender para melhor Desaprender. viver e conviver. E pronto, você resume bem. Você resume bem. Né? Luiz, O viver no sentido biológico, né, seria uma dádiva, porque a gente não fez um processo que a gente não sabe nem discriminar bem. O viver, uma dádiva. O conviver é uma conquista. Né? e Conviver é uma pensando conquista. nessa conquista, para a gente encerrar esse momento, que infelizmente tem que ter um ponto final, É, né? outra Que a hora a gente gente, pode conversar mais. que a gente possa transformar esse ponto final numas reticências, e deixar uma mensagem para a gente não sabe quem vai nos ler, né? Quando essa conversa for Sim. transformada em um artigo, quem vai nos ouvir aqui nesse vídeo, se assistir nas redes sociais, mas desejando que pais nos ouçam e que pais, pelo afeto, nos ouçam. Uhum, Que uhum. mensagem curta você deixaria para essas pessoas, dentro de tudo isso que a gente conversou, na perspectiva da gestação dessas paternidades? Olha, os resumos são traidores, porque ah, os resumos têm a ver com ideias, com conceitos e às vezes até com preconceitos. Né? Ah, mas eu diria o que já foi dito aqui. Ah, eu diria para as pessoas assim: ah, cuidem-se para poder cuidarem dos filhos. Fora isso, não vejo saída. Né? Dentro desse contexto do cuidar-se, para poder cuidar do outro, o outro filho, eu acrescentaria uma coisa: sem afeto, nada feito. Tá? Não se consegue fazer, não.
Tá bom. A Brilhante, gente, querido. a gente pode conversar outras vezes, outras horas que você esteja Por disponível. favor. A gente Serei pode, muito olha, grato. eu sou um amante da conversa, né? Porque conversando, você vê, a gente conversou aqui sem nenhum roteiro. Eu até tinha anotado umas coisas aqui. A gente possa conversar sobre isso, não sei como é que vai ser. Bom, eu peguei um papel amarelo que eu achei, anotei aqui umas coisas, mas É não, maravilhoso. não falei nada disso, né? Aí peguei um outro papel, anotei outras coisas aqui, também não falei nada disso. A gente foi conversando, as coisas foram Mas nós fluindo. construímos coisas maravilhosas, eu tenho certeza. Então, veja, aí umas coisas podem trazer outras, né? Ah, outras que não têm a ver diretamente com o que a gente pensou, refletiu aqui, mas surgiram a partir disso, né? Com certeza. Eu gosto muito da estratégia dos sermões, do famoso. Por favor. Lhe A gente agradeço. vai, conversa, troca ideias, concorda, discorda, pensa, repensa. E Né? apesar da distância, convive, né? É E a se distância, sim. transforma nessa convivência. É verdade. A gente, apesar de que a distância dá para a gente a possibilidade da conexão, né? A gente Verdade. faz uma conexão, mas muitas vezes não dá para a gente a possibilidade da construção de vínculos, não vincula, né? Você pegar o Face, onde você tem lá 4.236 amigos, na realidade não são amigos, né? Você está conectado, mas não está vinculado. Mas a gente pode construir conexões muito boas que podem ser degraus para uma vinculação. Isso é possível dentro do contexto da atualidade. Mas tá bom, ótimo. Perfeito. Muito pelo seu tempo, Nada, por não toda a agradecer nada. contribuição e Não, por tantas reflexões importantes, eu viu? achei ótimo a gente conversar. Agora eu vou chamar a Suzana, ela não está aqui agora,